Bomba, bomba, bomba. Bolsonaro, presidente, o retorno do mito. Segundo o petista Tasso Genro, ele teria ganhado 2022 com 70% das urnas apuradas. Se TSE tivesse como comprovar, ou fizesse o mesmo molde do que está acontecendo agora na Venezuela. Vamos entender isso. A oposição da Venezuela dizer que tem acesso a 70% dos boletins de urna e com esse total ele atingiu a maioria precisa para ganhar as eleições. Pronto. Primeiro vamos entender aqui o que aconteceu aqui. Neste caso, vamos só fazer mais ou menos aqui um desenho fácil aqui. Tá. Tá bom. Já foi. Então, vamos supor que seja 100% dos votos. Vamos supor que esse voto aqui seja, para dar uma conta certa, 10 milhões. Seria 10 milhões de votos. Agora vamos tirar mais ou menos aqui. Pronto. Agora vamos fazer mais ou menos. Pronto. Isso. A oposição da Venezuela teve acesso a essa parte aqui, ó. Teve acesso a essa parte aqui de boletim de urna. Isso. Esse 70%. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Para ela confirmar que está eleita aqui, teria que ter pelo menos 50% mais o voto, não é isso? Aí teria a maioria absoluta. Então, para ele ter aqui, vamos supor que a oposição venezuelana prove que eles tenham aqui, desses 70%, eles conseguiram um percentual de 75% de votos no candidato, né? Que a Maria Corina apoiou. Então, vamos calcular aqui, ó. Deixa eu abrir aqui vamos abrir a calculadora. 75%. 75% é 0,75. 52%. Entenderam? Então, se desses 70% aqui ela conseguia, vamos supor que no caso eles comprovam que conseguiu 75% dos votos, aqui eles teriam conseguido aqui 52,5. Porque aqui seria os 50%. E esses 75% de votos que eles conseguiram, desses que eles conseguiram provar aqui, eles teriam conseguido comprovar que conseguiu aqui 52% aqui, entendeu? Vamos supor que esses 52% estariam aqui. Então, 52, né? Vamos colocar aqui. Vou colocar 100% de voto menos 52,5 sobraria 47,5. Gravou? 47,5. Bom, então esse restante aqui seriam 47,5. Vou deixar aqui só para vocês verem. Pronto. Então, por que a oposição da Venezuela diz que ganhou as eleições? Por isso aqui, com esses 70% de votos aqui, que eles dizem que pode comprovar que tenha mais de
70%, 50% aqui do total, né? Que nesse caso nós colocamos que se a oposição comprovar que tenha 75% ou mais, aqui ele já teria uns 52% dos votos totais, ou seja, 30% aqui, ó, fosse tudo para Maduro, eles teriam ganhado. Aqui não ficou claro ainda. Por exemplo, vamos voltar novamente aqui. Desses 70% aqui, 52,5% foram para o candidato da Maria Corina. Então, para chegar a 70 aqui, faltariam quanto? 17,5, não é isso? É. 17,5. E ainda faltariam 30% de votos não contados. Acrescentando mais aqui, mais os 30%. Vamos supor que fosse um milagre, todos os outros votariam tudo em Maduro. Aqui, mais os 30% restantes para apurar, daria um total de 47,3, que é um total menor do que esse aqui, ó, 52,5. Entendeu agora? Então, por isso que a oposição da Venezuela diz que eles garantem que tem prova que as eleições foram fraudadas e que eles ganharam as eleições. Pronto. Então, voltando aqui. Ou seja, então, por isso que lá na Venezuela eles podem dizer que ganhou. Aqui no Brasil é diferente. Embora o Tasso Genro petista, né, falou isso aqui, né, sobre as eleições na Venezuela, com 70% dos votos, Bolsonaro seria presidente. Aqui já não poderíamos aplicar a mesma lógica. Por quê? Porque vamos voltar aqui. Pera aí. Vamos voltar aqui. Isso. Aqui, ó. Bom. Estaria no mesmo caso. Com 70% das urnas apuradas, Lula ultrapassa por pouco Bolsonaro. Entendeu? Então aqui já não é o mesmo. Aqui já não é o mesmo cenário. Entendeu? Aqui, ó. Com esse 70%, o quadro estava esse aqui, ó. Para Lula, 45%, para Bolsonaro, 45%. Praticamente, você pega nos números inteiros aqui, estavam praticamente empate. Então não tem aquela diferença toda que tem lá na Venezuela hoje. Entendeu? Então, aqui ele se equivocou. Ou seja, não sei se foi para fazer né, uma cobrança para dizer que com o boletim de urna que a pessoa pode ficar para ela, né, para comprovar os votos, seria mais fácil comprovar uma fraude, né, que é o que a oposição na Venezuela está fazendo, que de certa forma obriga também o nosso órgão a implementar melhor, né, o sistema de correção, né, de apuração e uma total auditoria depois. No Brasil não poderemos, né, afirmar categoricamente que Bolsonaro ganhou com 70%, nem Lula, que nem o outro pode dizer que com 70% estaria um leito, entendeu? Porque foi uma disputa muito parelha ali, como vocês estão vendo aqui na tela. Então não tem aquela diferença. Ou seja, então aqui no caso do Brasil, qual seria uma justificativa plausível? Bom, eu, por exemplo, trabalhei na eleição, né, em sessão, por quase 20 anos. Então, eu não estou dizendo que é fraude, mas como seria uma possível fraude aqui para acontecer no Brasil? Talvez em cidade grande seria o mais difícil, mas em cidades pequenas, que geralmente todos conhecem todos, e com o tempo, eu, por exemplo, já sabia praticamente o nome de quase todos os eleitores da sessão que eu trabalhava. Entendeu? Então, ou seja, com o tempo, por exemplo, as pessoas que moram em cidade pequena, geralmente conhecem, se não conhece todo mundo, conhece a maioria. Então, e além disso,
ao tempo que você vai trabalhando, você vai conhecendo quem são os eleitores daquela sessão, né? Com exceção dos novos, que sempre tem aqueles que morrem, que mudaram, que morreram ou mudaram de, né, de sessão, de cidade, e tem os novos que entraram. Então, para esse, geralmente as pessoas não conhecem. Então, aqui, onde poderia ser um possível fraude aqui? Então, na eleição, quando acontece normalmente, às 5 horas, fecha o portão. Então, o que acontece? Fechou o portão, eles colocam todo mundo, né, para dentro, põe a fila e distribui senha. Então, a partir que começa do último da fila para o primeiro, ou seja, então a partir daquela senha ali, ninguém mais pode encostar para votar. Bom, então o ponto aqui seria neste caso, ou seja, como seria uma fraude aqui? Como todo mundo dentro da sala está vendo o que a pessoa faz, então como a pessoa vota? A pessoa vai lá, coloca os dados do título, né? O presidente vai, libera para votar. A pessoa vai lá, vota, beleza? Quando ele dá o último voto, a urna libera para o próximo. Em alguns casos que a pessoa não sabe votar ou ficou nervoso por algum caso, que tem casos também que a pessoa vota em um e fica nervoso, não consegue votar no segundo. Nesse caso, quando a pessoa vota, dá o primeiro voto e na sequência, por nervosismo, não consegue votar, não lembrou, ou esquece de votar em branco ou anular, que é você votar um número, um número que não existe na urna. Então, o presidente ele tem um código lá que ele pode suspender aquele processo de votação. E nesse caso, se a pessoa já votou uma vez, ele não pode votar mais. Então, ele encerrou o voto dele ali, só naquele que ele votou. Se a pessoa ainda não iniciou, não finalizou nenhum voto, aí o presidente suspende, a pessoa vai lá, toma uma aguinha, volta mais tranquila e depois volta normal. Tem que entendido. Bom, agora, onde pode acontecer a fraude aqui? Como eu falei, que geralmente isso é mais fácil em cidade pequena, né? Que todo mundo conhece todo mundo. Por exemplo, a pessoa, né? Todos os membros da mesa ali, né? Presidente, mesário, primeiro mesário, segundo mesário, né? O secretário, vamos supor que todos sejam a favor de um certo candidato. Então eles conhecem todo mundo. Então vamos supor que acabaram a fila de votação, né? E não tem nenhum fiscal do candidato opositor, ele vai ali, olha as pessoas que não votaram ou por estar, vamos supor, doente ou estar fora da cidade, a pessoa sabe que a pessoa não vai votar. Então o que acontece? A pessoa pode, né, com aqueles dados, ir lá na urna e ir votando no candidato que eles queiram. Chegar cá, colocar os dados daquela pessoa que não foi e votar. E votar. Só que para isso, como eu falei, tem que todos ali estar de acordo para apoiar um candidato. E não ter como a oposição fiscalizar. Entendeu? Então, por isso, no caso do Brasil, o jeito mais fácil de houver uma fraude é desse modo. Então, por isso que lá na Venezuela, a candidata, né, aliás, né, Maria Corina, que apoiava outro candidato que ela foi impedida, ela pediu isso aos seus eleitores, que votasse, ficasse fiscalizando a sessão até finalizar a votação e só saísse com comprovante de urna daqueles votos. Ou seja, eles votariam, ficavam fiscalizando se estava correndo normal, quando encerrasse, eles pegassem o boletim de urna e enviassem para, né, como é que fala aí, eu não sei lá como é que funciona, se são delegados, mas o responsável pela a candidatura da oposição. E lá eles fizeram isso, pegaram, tiveram acesso a 70% desse comprovante, a partir daí eles tiveram não, né? Eles afirmam que tem certeza que houve fraude. Então, no Brasil, a fraude poderia acontecer desse modo. Então, vocês viram que o Exército chegou, fiscalizou o código e não viu indício. Mas indício no Brasil seriam dessa forma, feito que eu falei. As pessoas responsáveis, né, pelo andamento normal aqui no Brasil seria dessa forma.
entendeu? O único jeito assim, seria assim, mais fácil de acontecer seria desse modo. As pessoas envolvidas, né, com, com os nomes em mão que ficam lá no caderno de votação, né, todas as pessoas, seja, as pessoas já conhecem quem não vai votar, ou seja, ao final da votação eles conhecem, então todos estão de acordo e poderiam fazer isso, chegar lá e colocar votos na urna, né, e votando, colocando os dados dos candidatos e votando, colocando e votando, colocando e votando. Aí sim, então, no Brasil seria isso. Então, aí está a importância de o partido, né, de oposição ter em cada zona eleitoral, né, fiscais que não deixem que isso acontecer. Não sei se vocês viram, chegaram a ter casos de filmagens provavelmente a pessoa que trabalhava em uma sessão, esse caderno de votação que tem o nome dos candidatos, retirando os comprovantes de votação. Aí, então, só que lá não dá para saber quem foi, né? De que cidade foi. Beleza? Então, no Brasil, para ouvir fraude, deveriam ser desse jeito. Então, não ficar dizendo a urna foi fraudada, então a fraude acontece no processo durante a votação, ou seja, lá dentro da sessão. Então, por esse motivo, então, não dá para a gente sair afirmando que o Bolsonaro ganhou em 2022, né, com 72%. Então, no nosso sistema, o eleito foi Lula. Então, o que a oposição pode fazer? Em uma próxima eleição fizer isso. Manter em cada sessão fiscais confiáveis que não deixam que isso aconteça. No Brasil, a forma mais fácil seria dessa forma que eu acabei de explicar. Entenderam? Concordam? E vocês acham que o Tasso Genro está certo? Se foi uma crítica ao TSE do Brasil ou foi apenas uma explanação né, pedindo que o mais correto é ter como os adversários fazer uma auditoria novamente e recontagem tranquila de votos. Valeu?